O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a esta raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Caríssimo Padre Eduardo, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Caminhamos diante desta guerra. Já cantava o salmista: bendito seja o Senhor, o meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é o meu escudo. Deus é o nosso escudo nesta batalha. É nele que eu espero. Ele submete as nações aos meus pés. Desde o momento da criação, queridos irmãos e irmãs, fomos colocados diante deste cenário. Lúcifer, que era um arcanjo de luz, se rebelou contra Deus. Disse não à proposta de amor que Deus tinha para com todos. Então foi expulso da presença de Deus. Expulso diante da espada de São Miguel Arcanjo. Mas Deus, nós bem sabemos que é amor. Deus poderia tê-lo destruído, cortado, como nós dizemos, o mal pela raiz. Mas Deus é vida. E desde o princípio de tudo, Deus se decidiu pela vida. Portanto, Lúcifer, Satanás, foi expulso da presença de Deus. Foi lançado para fora do reino dos céus. E hoje ele caminha no meio de todos nós. A primeira leitura da carta de Paulo à comunidade de Éfeso nos coloca diante justamente deste cenário. Como era grande o amor que Paulo tinha àquela comunidade. Como são belas as catequeses que nós estamos acompanhando já há mais de uma semana. Paulo ensina a comunidade que vivemos numa constante batalha espiritual e que é preciso vencer esta guerra contra Satanás e contra os seus anjos, os anjos rebeldes, que foram expulsos do céu, justamente ao lado dele. Por isso Paulo diz à comunidade: revesti-vos da armadura de Deus, para enfrentar as manobras do diabo, que são muitas, as suas seduções, as suas ciladas, as suas armadilhas, as suas tentações. Por isso nós precisamos de Deus
Por isso nós precisamos nos revestir cada vez mais do Senhor, da sua palavra, da Eucaristia. Como a Eucaristia é importante, amados, em nossa vida, porque nos fortalece, porque nos alimenta, nos dá forças para que possamos lutar, para que possamos, assim como disse Paulo ao fim da sua vida, combater diariamente o bom combate. Paulo diz à comunidade, não é a homens que enfrentamos. Muitas vezes nós dizemos, como as pessoas são más, como as pessoas são ruins, como puderam decidir algo tão diabólico? E Paulo diz à comunidade, não é a homens que enfrentamos, enfrentamos diariamente o próprio Satanás, as autoridades, os poderes e as dominações do mundo das trevas que se manifestam cotidianamente no meio de todos nós. Satanás caminha também no meio de nós. Ele quer a nossa destruição. Satanás se manifesta em nossa vida, amados, através dos vícios, das maldades, da falsa política. É aquele que muitas vezes vem apertar a nossa mão, nos dar um tapinha nas costas, através da mentira, da destruição do bem comum, da casa comum, que é o mundo, a natureza. Satanás se manifesta no meio de nós através de incêndios criminosos, que nós temos testemunhado isso com tanta frequência. Satanás se manifesta no meio de nós através das injustiças, através da miséria humana. É Satanás que está por detrás de tantas coisas ruins que têm acontecido no mundo. É Satanás quem está por detrás da aprovação de leis, muitas vezes, que visam destruir as bases da nossa sociedade. É Satanás que promove situações que batem de frente contra valores como a família. É Satanás que visa destruir a própria vida humana, implantando no meio de nós a cultura de morte, a cultura do aborto. É ele que caminha no meio de nós. É ele que muitas vezes toma o coração do homem e leva o homem a tomar decisões diabólicas e catastróficas. Por isso Paulo insiste em dizer mais uma vez, revesti-vos da armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir, diz o apóstolo, e permanecer firmes em tudo. Revesti-vos com a couraça da justiça, com o escudo da fé, o qual vos defenderá de todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio, a espada do Espírito Santo e a força da palavra de Deus. Nós precisamos de Deus para que possamos passar por este combate, para que possamos resistir firmes na fé. E Paulo termina dizendo, orai e vigiai em todas as circunstâncias, não esmoreçais jamais. Orai e vigiai com perseverança. Nós nos lembramos, amados, daquilo que Pedro escreveu na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, pois o vosso adversário, o diabo, ele rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Que Deus nos ajude, queridos irmãos e irmãs, a passarmos por esta batalha, a vencermos esta luta. Não nos enganemos, porque o inimigo, ele quer a nossa destruição e a nossa condenação. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, que está em Lucas 13, versículos de 31 a 35, fala-nos claramente do seu martírio, do lugar do seu martírio, da cidade santa. Fala-nos também a respeito da sua ressurreição.
no que diz respeito ao martírio, ele mesmo nos falou hoje: não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, é a cidade do templo, é a cidade de tantas lutas, é a cidade de tantas histórias. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Jesus sabe qual é a sua missão. Jesus sabe aonde vai entregar a sua vida. Quantas vezes, diz ele, eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. E mesmo sabendo do caminho a ser percorrido, mesmo sabendo que o caminho seria de dor, de provação, de sofrimento e de morte, o Senhor Jesus não mudou a sua rota. Ele tomou a cruz para a nossa salvação. Que hoje, queridos irmãos e irmãs, nós possamos tomar decisões que nos levem a Deus. Mesmo que essas decisões tragam-nos momentaneamente sacrifícios e até mesmo sofrimentos. Jesus fala-nos também abertamente sobre a sua ressurreição. E de dizer a essa raposa, a Herodes, eu expulso demônios e faço curas, hoje e amanhã. E no terceiro dia, terminarei o meu trabalho, a minha missão, de anunciar a todos o reino dos céus. Eis que a vossa casa ficará abandonada, eu vos digo que não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Como é bonita, amados irmãos e irmãs, a fidelidade de Cristo à vontade do Pai. Como Cristo está lançado à divina vontade. E nem a perseguição, a dor, o sofrimento e a morte podem afastar Jesus da sua missão. Rezemos hoje, para que o Espírito Santo tome posse da nossa vida. Para que possamos nos revestir verdadeiramente da armadura de Deus e seguir firmes, fiéis ao caminho que nos leva ao Pai, ao caminho que nos leva à nossa felicidade santa, a Jerusalém eterna, a Jerusalém do alto, a Jerusalém celestial. Que nesta caminhada, amados irmãos e irmãs, ninguém fique para trás, que possamos nos ajudar. Assim como Jesus também foi ajudado no momento em que caminhava, carregando a sua cruz, que possamos também nos ajudar. Assim como Cirineu ajudou Jesus enquanto o Senhor caía, que possamos viver esse espírito de fraternidade, esse espírito de amizade, porque de fato todos nós somos irmãos, filhos e filhas desse Deus que desde o início de todos os tempos se manifestou como Deus da vida, como um Deus que é amor. Que possamos hoje nos revestir de Deus e da força do seu Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.